Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer várias reflexões, tá? Então acredito que o vídeo vai ficar bem grande. E assim, é um vídeo para quem tem paciência, que quer sentar, colocar o vídeo na TV e assistir com calma e tentar absorver algumas coisas que eu vou falar. Hoje eu escolhi esse lugar aqui que eu tô, né, que é a sacada de onde eu moro, porque essa semana aconteceu uma coisa que me fez pensar muito, né, que deu uma virada na minha mente. E esse lugar aqui, especialmente, é muito barulhento. Então eu escolhi gravar aqui para vocês verem a quantidade de poluição sonora que tem aqui, e eu tenho que estudar, tendo que ultrapassar essa dificuldade. Agora não está tanto, né, porque é o horário após o almoço, mas geralmente entre 7 e 8 da noite tem bastante barulho aqui, passa ônibus, moto, saída da escola, enfim, vocês vão acompanhar aí. Então, eu vou gravar esse vídeo sem pressa, raciocinando bem, lembrando das coisas que eu tenho para falar, espero que possa ajudá-los, beleza? Primeiro de tudo, quero dizer que não estou desconsiderando a situação pela qual estamos passando, né, que é a situação do coronavírus. Temos aí uma situação bastante atípica, que está causando bastante dificuldade e medo na vida das pessoas. Mas eu sou otimista e vou considerar aqui que uma hora isso vai passar e que voltaremos mais ou menos ao normal nas nossas vidas e que continuaremos buscando os nossos objetivos, a nossa melhoria pessoal, enfim. Então, coronavírus à parte, vamos ao assunto do vídeo, né, que é o que a gente vem falando aqui no canal, que é estudo, foco, etc e tal. Então, galera, o que eu tenho percebido é o seguinte, faz parte da estrutura da vida, da realidade, da psicologia, enfim, faz parte o sacrifício para atingir algum objetivo. Não existe felicidade, não existe conquista, não existe ambição sem sacrifício. E quando eu digo sacrifício, é dor, é sofrimento, é ter disposição para encarar o ruim, né? E essa é uma coisa da qual nós fugimos. É natural. Quem é que quer se sacrificar? Quem é que quer se fuder? Essa é a verdade. A gente quer beber com os amigos, a gente quer passear, a gente quer sair, a gente quer comer, a gente quer fazer, entendeu? Aquilo que dá prazer. Só que chega uma hora que essas coisas nos bastam. A gente percebe que aquilo ali não tem aquela profundidade existencial que sustenta um modo de ser. Então é legal sair, é legal passear, é legal curtir, é legal gastar, Mas quem tem uma voz ainda que fala aí no fundo e é uma voz exigente para consigo mesmo, essa voz de vez em quando diz, olha só, não é por aí. Você tem que se sacrificar um pouquinho para chegar lá. Você tem aquele objetivo lá que você cultivou muito tempo atrás e que já está um pouco esquecido. Enfim, seja lá que objetivo seja. Então, o sacrifício é necessário e temos que aceitá-lo, né? E quando falamos em estudar para um concurso, assim, apesar de ser uma coisa assim bem banal, né? Estudar para um concurso. Você vai estudar para um concurso, vai fazer uma prova e vai competir com outras pessoas. Não tem uma relevância social muito grande fazer um concurso, né? Mas estamos falando aqui do pessoal, do individual. E estudar para o concurso é uma coisa tão exigente quanto treinar para uma competição de karatê, de natação, ou seja lá qualquer coisa que for. Você vai ter que... Olha o barulho. Você vai ter que abdicar de muita coisa, você vai ter que enfrentar as suas limitações, você vai ter que perceber que você não é tão bom quanto achou que era. Enfim, você vai se sentir um bebê chorão no meio do mar que não sabe nadar. Essa é a verdade. Então, o que
torna esse processo menos doloroso, né? Então, quando você começa num processo de estudo, né, principalmente eu percebi isso muito nas pessoas que começam a estudar matemática. Eu fui professor de matemática durante um bom tempo e eu percebi as pessoas caírem de paraquedas na matemática e ficarem perdidas, né? Poxa, e agora? Eu sou um bebê chorão no meio do mar e não sei para onde eu estou indo, né? E nem sei se eu vou conseguir continuar indo. O que eu faço? Eu acredito que ter uma noção do processo, por mais que você saiba que ele doa, ter uma noção de como ele é e aonde ele pode te levar, já é necessário para você encarar essa dificuldade, esse sacrifício. E quando falamos de concurso público, né? E quando eu falo concurso, a gente pode expandir isso para outras coisas, tá? Mas é porque eu estou estudando para o vestibular de medicina, então vou focar nisso. Tem algumas coisas muito importantes nesse processo, que são o seguinte: 1. Repetição. 2. Repetição. 3. Persistência. E 4. Sofrimento. Vamos lá, repetição. Por que eu falei 2 vezes repetição? Porque é extremamente importante a repetição. O nosso aprendizado, ele só se dá através da repetição. Não tem jeito. Você tem que repetir, 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 repetir e repetir. E depois repetir de novo. Porque nós somos burros, essa é a verdade. Você lê uma página agora, quando você vira a página, você já esqueceu o que você leu no anterior. Isso é normal, né? Eu tenho estudado aqui algumas matérias, eu falo assim, meu Deus, eu sou burro pra caralho. Eu acabei de ler e já esqueci. O que eu li ontem, então, fudeu, entendeu? Então, a repetição, ela é fundamental. E ela exige o quê? O longo prazo. Você tem que estar repetindo e repetindo o tempo inteiro. Senão não vai. Não existe mágica no aprendizado. Não existe mágica no estudo. Essa é a verdade. Principalmente para quem está estudando para concurso público e odeia aquilo que está estudando. Então, se você está estudando uma coisa que você odeia, que aquilo cai na porra do concurso, você nem queria fazer a prova daquilo, mas cai lá, informática, por exemplo. Você espera ler uma vez e já pegar? Não vai rolar. E qual que é o elo entre uma repetição e outra? Você vai repetir, certo? Repetir, 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 repetir. Qual que é o elo entre uma repetição e outra? A persistência. Você só vai conseguir repetir mais uma vez se você for persistente. Porque a cada vez que você repete, você percebe o quão burro você é. Isso é real. Então, só tem uma coisa que vai te fazer repetir várias vezes: a persistência. E quando não há persistência, o que há? A desistência. E eu posso falar isso com um pouco de autoridade, porque eu já estive do lado daqueles que persistiram e também já estive do lado daqueles que desistiram. Eu já fui persistente e já fui desistente. Isso aí não é uma coisa que você é por si só, é um estado, entendeu? Você pode passar por um estado persistente e também pode passar por um estado desistente. Aí vai depender de você qual que você quer alimentar. Beleza? E para você ser persistente, você tem que aceitar outra coisa que eu acabei de falar: é o sofrimento, é a dor. Você tem que aceitar e até querer o sofrimento e a dor. Você não consegue ser persistente se você quiser alegria na persistência. Ser persistente não é legal. Ser persistente não é maravilhoso. Ser persistente dói, entendeu? Tanto é que nem todos são. Essa é a verdade. Porque se ser persistente fosse fácil, todo mundo seria persistente. Ser desistente é mais fácil. Voltar para a zona de conforto é muito mais fácil. E nós voltamos para a zona de conforto em várias coisas na nossa vida. Não adianta pensarmos que porque estamos muito persistentes em uma coisa, que em outras não estamos desistindo. Estamos sim. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Mas aqui a gente está falando do objetivo, que é o concurso, que é o estudo.
Beleza. Então, a gente tem que aceitar essa dor através da persistência. Isso é claro. Agora, outra coisa que também é preciso aceitar nesse processo. É a solidão. Se você quer estudar para concurso público, ou como sempre, eu vou continuar dizendo isso, pode servir para outras coisas também, pode ser tocar violão, né? Mas se você quer aprender alguma coisa e tem que ficar muito bom nessa coisa, e ainda vai competir com outras pessoas que estão querendo tanto quanto você tem que entender e aceitar também que você vai passar por solidão. Não dá para estudar sempre rodeado de amigos, rodeado de professores e rodeado de pessoas e ser sempre uma festa maravilhosa. Tem que estar disposto a sentir a dor da solidão. Você vai estudar horas em casa, você vai sentir dificuldades, você vai sentir a angústia da incerteza se vai passar ou não, se aquilo que você está fazendo é suficiente ou não. É a tensão interna que você vai conviver diariamente, a solidão. Então, vejamos. É difícil, não é fácil. Você decidir fazer algo grande na sua vida, você decidir fazer algo difícil, não é fácil. Requer a aceitação da solidão, você vai ter que ficar só e vai ter que sustentar essa dor de ficar sozinho. É lógico que tem as vantagens de ficar sozinho e os benefícios, que eu posso comentar mais pra frente, mas aceitar essa solidão é para poucos. Aceitar o sofrimento e querer o sofrimento é para poucos. Ter a persistência é para poucos. E repetir, repetir, repetir também é para poucos. E qual é uma coisa que une tudo isso e que pode tornar isso possível, ao meu ver? Porque, repetir, ser persistente, querer a dor e ainda a solidão, tudo isso para eu alcançar meu objetivo, ou seja, tudo isso é um sacrifício, né? Aquilo que eu vinha dizendo ao longo do vídeo, no início do vídeo. O que vai sustentar isso? Entendeu? Cara, a obsessão. Você tem que ser obcecado por aquilo que você escolheu. Eu não vejo outro modo hoje. Eu já tinha isso na minha cabeça há um tempo atrás, eu tinha perdido isso, e hoje isso voltou na minha cabeça. Graças a Deus. Você tem que ser obcecado. Você tem que estar obcecado naquilo que você escolheu. Senão não tem jeito. Principalmente se for algo extremamente competitivo, como passar no vestibular de medicina, ou passar no vestibular da Polícia Federal, delegado federal, ou ser um César Cielo da vida, ganhando medalha em Olimpíadas, na natação, vencendo lá na final do campeonato de judô, um japonês lá, filha da mãe, que é mais rápido que uma flecha. Então você só vai conseguir isso sendo obcecado. É ilusão achar que dá pra levar uma vida equilibrada, entendeu? Você vai sair final de semana, você vai curtir, você vai ter aquela maravilha. A não ser que você seja privilegiado no sentido intelectual, entendeu? Que você consegue fazer as coisas com tanta facilidade que você tira todas as dificuldades de letra e ainda sobra. Mas aqui é de burro para burro, entendeu? Eu me considero muito burro e acredito que quem está me acompanhando também deve se sentir assim, porque senão nem estaria acompanhando, né? Se o cara é muito inteligente, ele já alcançou os objetivos dele, ele não está nem aqui ouvindo isso. Então, e por que eu me considero muito burro? Eu já disse, eu não consigo ler uma coisa e ter essa coisa na minha cabeça, eu tenho que repetir ela 1000 vezes. E imagine num concurso onde você tem que estudar dezenas de matérias, dezenas de tópicos e ter aquilo ali na cabeça, e você vai chegar no dia da prova e pode aparecer
qualquer coisa na prova? Como que você vai ter uma vida mais ou menos equilibrada diante de tanta dificuldade? Então, a solução que eu achei para mim, por exemplo, quando eu estava estudando para o CFO, beleza, eu já tinha uma habilidade já, uma aptidão com exatas, com matemática, mas ainda assim eu tinha muita dificuldade. A minha namorada acompanhou esse processo na época e ela é testemunha. Eu fiquei obcecado pelo concurso do CFO. Eu fiquei tão obcecado pela prova, em passar na prova, como eu já disse aí para vocês, que eu nem pensei em como seria quando chegasse lá. Eu fiquei muito obcecado em passar e nem pensei, depois eu vou ser cadete. Nem pensava nisso. E aí eu vou chegar num outro ponto também, nesse assunto, bastante importante, mas ainda estou aqui nesse ponto da obsessão. Então, se cada página que eu leio eu esqueço, e contando ali, eu estou estudando pelo volume único de Química, que é um livro resumido, né, um volume único do Feltre, eu troquei o Sberco pelo Feltre. São 720 páginas em Química. Em Biologia, o Amabis tem mais ou menos 350 páginas, ou seja, dá 1000 páginas aí. Contando as provas anteriores, fora a redação, como que eu vou passar num concurso desse sem estar obcecado? Como que eu vou sair com os meus amigos? Como que eu vou parar para tocar um violão? Como que eu vou... Tá entendendo? Se você quer muito passar numa coisa, se você quer fazer algo extremamente difícil, porque uma coisa é você passar para nutrição, outra coisa é você passar para medicina, outra coisa é você passar para o curso de matemática, outra coisa é você passar para o CFO, uma coisa é você passar para inspetor da Polícia Civil, outra coisa é você passar para delegado da Polícia Federal. E ainda digo mais, esses concursos mais baixos que eu citei, ainda assim, se você estiver num estado muito abaixo deles, eles ainda vão exigir uma obsessão. Então imagina uma pessoa que estudou os 3 anos do ensino médio numa escola pública ridícula que mal aprendeu a escrever. Passar para matemática, para ela, talvez seja um objeto de obsessão. Então eu estou falando aqui até um pouco injusto, né? Eu coloquei esses concursos um pouco abaixo e não exigirem a obsessão, mas para algumas pessoas eles podem exigir a obsessão, eles podem estar muito acima. Eu, por exemplo, nem com muita obsessão eu passaria para o ITA, para o IME, por exemplo. Mas algumas pessoas sem tanta obsessão assim podem passar. Então, me desculpem aqui se eu coloquei as coisas numa medida errada, até porque eu estou gravando aqui o vídeo num determinado improviso. Então, assim, eu fiquei me perguntando esses dias, né? E voltando ao assunto aqui da varanda, eu coloquei na minha cabeça, agora eu vou cair para dentro. Eu vou estudar o dia inteiro, o tempo inteiro. E comecei a estudar. Só que, quando você está tentando... Olha o barulho da moto, não sei se dá para ouvir aí. Quando você está tentando ler uma coisa que você nunca leu na sua vida, entender aquilo, memorizar, por exemplo, vou dar um exemplo, o capítulo de fungos, eu nunca vi o capítulo de fungos na minha vida, um monte de nomes em latim, vários ciclos de reprodução lá, que eu nunca vi, e você tem que pegar aquilo ali pela primeira vez, e você está lendo ali aquele assunto, assim como acontece com quem está estudando matemática, e aquilo ali parece outra língua para você. E você está com um ruído constante na sua cabeça, igual aconteceu nesses últimos dias, barulho de moto, buzina, ônibus, criança saindo da escola e várias outras coisas. E tem estudos que mostram que a poluição sonora ela faz até mal para a saúde e ela atrapalha o objetivo. Aí você junta isso também à temperatura, o calor. Então assim, eu pensei, caramba, não tem só a minha dificuldade intrínseca aqui, não tem só a minha burrice envolvida, tem todo um ambiente ao redor que não colabora. Como que eu vou conseguir chegar lá
tentando manter a vida equilibrada. Porque eu ainda estava mais ou menos nisso. Eu vou manter alguma coisa mais ou menos equilibrada, eu vou sair, eu vou dormir mais horas por dia, eu vou estudar algumas horinhas por dia, eu vou levar ali na frequência. Aí eu lembrei, não, eu não era assim, primeiramente, quando eu passei no CFO lá, né? Eu não era assim, eu não pensava no equilíbrio, e hoje eu tenho visto que isso não vai ser suficiente, eu vou precisar de mais. Então eu vou ter que ser obcecado por isso. Então hoje eu venho trazer isso para quem acompanha aí. Muitos de vocês estão começando agora, estão engateando, né? Os que já começaram ainda se sentem naquele limite, né? Se desiste ou persiste, se desiste ou persiste, eu vou chegar lá. E agora vem um ponto importante. Como conseguir chegar no ponto de obsessão? Você não atinge a obsessão porque você quer. Agora eu vou ser obcecado e vou atrás do meu objetivo. Não, não é assim. Não é assim. Exige alguns passos até lá. E funciona mais ou menos dessa maneira, pessoal. Eu não sei explicar isso 100% bem, mas é uma coisa intuitiva, de experiência mesmo. Quando você traça um objetivo difícil na sua vida e você começa a perceber as suas dificuldades. Isso é normal. E durante um bom tempo, o seu corpo e a sua mente vão pedindo para você parar. Eles inventam desculpas de modo a te proteger, vamos dizer assim. Então, a sua mente vai falar assim: será que é isso que você quer mesmo? Será que não é outra coisa? Será que isso vai ser bom? Será que você está fazendo do jeito certo? Será que aquele outro caminho ali não é melhor? Aí vem vozes de conselhos que você já ouviu na vida, que muitas vezes nós não estamos obedecendo às nossas vozes, a nossa voz interior, porque a gente nem conhece ela tão bem assim, é uma busca. Então é aquela confusão mental e o seu corpo começa a sentir, você sente preguiça, você sente vontade de dormir, você sente vontade de curtir os prazeres e pode acontecer de você desistir, você ainda não desenvolveu aquela obsessão e por não conhecer às vezes esse processo, você se deixa levar, como eu me deixei já várias vezes. Mas acontece o seguinte: quando você traça esse objetivo, você começa e você resiste a essas tentações do seu corpo e da sua mente para fazer você parar, chega um momento em que a sua mente e o seu corpo eles dizem assim: esse filho da puta não vai parar, ele não vai parar, tá difícil, mas ele mantém. E aí eles decidem colaborar, entendeu? Meio que junta. Eu já tinha percebido isso outras vezes, mas não consegui colocar em palavras. Foi assistindo um camarada aí bastante famoso chamado David Goggins. Ele é um corredor militar americano e tal, conta a história de vida dele. Mas o que ele fala não é uma nova descoberta, uma coisa que está muito conhecida aí por algumas pessoas. Eu já conhecia isso, só ainda não tinha tido essa consciência. Então assim, você decidiu aí fazer o seu concurso, você decidiu seguir o seu objetivo. Vai existir um meio a meio nesse período. Daqui até aqui, você vai sentir a vontade de desistir, você vai sentir a dificuldade, os problemas vão te afetar demais. Daqui até aqui, que é onde é o objetivo, você vai desenvolver obsessão, que é quando você já diz para você mesmo que você não vai parar, que você vai continuar apesar de tudo.
e que o seu corpo e a sua mente vão ter que dar um jeito de te acompanhar. E eles percebem isso. Então chega um momento, se você insistir, passar por todo o período de dor, entendeu? Porque não é maneiro, essa é a verdade. Chega uma hora que o seu ser, ele vai falar assim, eu vou ajudar esse filho da puta, porque ele não vai parar. E aí as coisas, eu não vou dizer que ficam mais fáceis, mas elas ganham um sentido maior. A obsessão, ela dá um sentido maior naquilo ali. Você escolhe se limitar naquilo. Porque o que é a desistência? É você considerar outras opções. Você está no objetivo, você desiste. Você considera outras opções, inclusive não seguir com aquele objetivo. Então, a obsessão é uma aceitação de que não há outra escolha para você naquele momento. Quando você aceita que não há outra escolha, então você fica obcecado. Entende? E aí não tem mais volta. É uma ida sem volta. Entendeu? Só tem ida, não tem mais nada. Então, quando eu passei para o CFO, e eu comecei a estudar na época e tal, no início começou a doer. Eu já era militar, já tinha um salário legal. Então, eu poderia e era mais novo, então eu poderia considerar fazer outras coisas e tal. E no início doeu, entendeu? Mas chegou uma hora que eu falei, não, vai ser essa prova aqui que eu vou fazer. E segui até o talo. Todas as dificuldades que apareciam eram motivação para mim. Tudo. Ah, tô com dificuldade de decorar aquilo? Tá, vou lá decorar. Ah, tem aquele assunto que eu ainda não estudei? Ah, vou lá estudar. Ah, tô com sono e não tô conseguindo estudar? Ah, não, vou estudar com sono porque isso aqui vai fazer bem. Porque quem é que tá estudando com sono? Olha o barulho. Então, tudo aquilo que oferecia dificuldade passou a ser um trampolim para o meu objetivo. Porque quando você está obcecado, você não vê mais possibilidade de volta. Então tudo que aparece de ruim, você agrega aquilo ali. Você vê vantagem naquilo que é ruim. Então, tudo passa a ser uma energia positiva naquilo, até a energia negativa. Entende? Mas tem um porém nisso aí. Quando você passa por esse período de obsessão e alcança aquele seu objetivo, você tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não acontecer uma coisa, que é você ficar satisfeito com aquela sua conquista e achar que você não precisa conquistar mais nada. Você pensar, já passei por essa dor, já consegui isso aqui e agora eu não vou passar mais por essa dor não. E aí você senta na cadeira e fica admirando aquele progresso. Aconteceu comigo. Quando eu passei para o CFO, eu fiquei muito feliz. Caraca, passei para o CFO. De soldado, agora eu fiz uma prova para oficial e passei por uma prova de oficial. Não estou preso aqui nessa minha condição. E fiquei admirando demais aquela conquista e esqueci de traçar uma meta mais ambiciosa, que era o seguinte, passei para oficial, agora eu tenho um monte de outras dificuldades a superar. Agora eu vou para a academia. Então agora eu preciso correr, eu preciso nadar, eu preciso controlar meu sono, eu preciso perder peso. Então, eu esqueci de traçar uma meta. Então agora eu vou ser o primeiro colocado lá no final do curso. Poderia traçar essa meta, mas não, eu não quis traçar nenhuma outra meta. Fiquei somente curtindo aquilo ali. E assim, galera, a mediocridade, ela é contagiosa. É contagiosa. O que seria a mediocridade, né? É aquele apego àquilo que é fácil. E a satisfação com aquilo e a consciência não te alertar. Que você, não alertar você para o fato de você estar desperdiçando o potencial que você recebeu.
Porque nós temos um potencial a ser desenvolvido, né? Então a sua consciência não te alerta para aquilo e você fica de boa. Então você se rende à mediocridade. Então eu acho que as pessoas que alcançaram algo na vida também estão muito suscetíveis a caírem na mediocridade, porque elas passam a admirar aquilo ali, né? Então hoje eu penso que estou obcecado, vou fazer a prova, vou passar na prova. Depois que eu passar, eu não posso ficar admirando essa conquista. Eu tenho que, assim que passar, já pensar em outro objetivo. Qual vai ser o meu objetivo quando eu estiver na faculdade de medicina? Entendeu? Eu passei por um período inicial do estudo esse ano. Eu fiz lá o Amabis volume 1. Já esqueci 80% do que eu li, né? Se eu fizesse a prova hoje e caísse só o conteúdo do volume 1 do Amabis, eu não ia passar, porque já esqueci. Estou no volume 2 agora, comecei a estudar Química. E galera, é difícil pra caralho. É difícil pra caralho. Não é maneiro estudar. Entendeu? Essa é a verdade. É muita coisa. E você esquece as coisas o tempo inteiro. Então só tem um jeito de superar isso. É vendo e revendo e revendo e revendo a mesma coisa o tempo inteiro, todo dia. E cortar tudo que atrapalha. Não existe outro modo, no meu ver. Não existe mágica. Você quer sair da sua vida, sair da condição atual que você está. Quando eu falo condição atual, não falo somente condição financeira. Tem gente que quer aprender só porque quer aprender, porque se sentir burro é ruim pra caramba. Tem gente que se incomoda com a burrice. Tipo, caramba, eu só falo uma língua, eu tenho que falar duas, eu tenho que falar três. Então a pessoa se incomoda com isso. Mas isso não ocorre sem dor, não ocorre suavemente. Eu tentei, durante esse período inicial, trazer esse meu estudo de forma suave, de forma equilibrada, aos pouquinhos, etc e tal. Foi o suficiente só para eu quebrar a resistência, mas eu percebo que sem obsessão não dá. Não dá para cair no reino dos medíocres, porque depois você se arrepende. Entendeu? Então, tem que suportar a solidão, tem que entender que se você decidiu estudar, você vai ficar sozinho. Não vai ter ninguém do seu lado. E não é uma questão de ressentimento, não ninguém me apoia, não. É porque realmente não. As pessoas têm a vida delas, você tem as suas dificuldades que às vezes você não consegue nem contar para ninguém, você não consegue nem colocar em palavras. Então você vai ter que sustentar essa dificuldade dentro de você, essa tensão interna. Vai ter que repetir, persistir, doer e ainda ter incerteza se vai chegar lá ou não. Isso é para poucos, entendeu? Isso é para poucos. Quem faz isso é melhor ou pior do que outras pessoas? Não. Pelo contrário, é burro pra caramba. É tão burro que decidiu continuar, decidiu persistir, né? Que a burrice também ela passa a ser uma motivação também. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, mas é isso. Eu tive essa virada de chave quando eu comecei a estudar e começou a vir esse barulho. Barulho. Eu pensei, caramba, é tanta coisa para estudar, é tanta coisa para ver, são tantas questões para fazer, tanta coisa para memorizar, que tá difícil com todo esse barulho, porque eu estava tentando fazer uma coisa equilibrada, né? Vou estudar quando eu não tiver barulho, vou estudar pouquinho, vou estudar enquanto a minha mente estiver legal, então quando eu dormir bem eu vou estudar, quando eu estiver alimentado eu vou estudar. Fui percebendo que isso não era suficiente, então eu cheguei no ponto crucial. Ou eu fico obcecado, ou eu mantenho esse equilíbrio bobo e não passo. Ou eu fico obcecado, ou eu mantenho esse equilíbrio bobo e chega lá no dia e me fodo. Entendeu? Então, ou eu aproveito todas essas dificuldades
para me fortalecer, ou eu utilizo elas como desculpa para aquilo que não vai acontecer, para minha reprovação. Então, ou eu vou juntando todas essas desculpas, tinha barulho, tinha calor, não tinha tempo e etc. E quando chegar lá e não passar, eu uso isso como um troféu. Eu uso isso como um troféu. Não necessariamente para os outros, mas até para mim mesmo. Eu não passei. Mas poxa, quem é que vai conseguir estudar num barulho daquele? Quem é que vai conseguir estudar com pouco tempo assim? Mas eu já estou mais velho, né, hoje em dia. Se fosse anteriormente, a média de idade das pessoas que passam para medicina é 18, 19 anos e são todos da classe alta. Poderia fazer uma coletânea de troféus simbólicos que justificassem a minha derrota. Não necessariamente dizer isso para alguém, mas dizer isso para mim mesmo. E me satisfazer com o mais fácil. Com o mais tranquilo. Como eu fiz no ano passado. Eu tinha decidido fazer medicina, o vestibular de medicina em 2018, né? 2017. E assim, eu nunca pensava muito em fazer algo porque aquilo ali é a minha paixão, ou porque aquilo ali que aquilo ali vai ter um significado grande. Eu só pensava se era difícil ou não, né? Aquele Luna, aquele Josias mais antigo. Essa porra aqui é difícil? Então eu vou me abdicar, eu vou me sacrificar, eu vou correr atrás disso aqui, né? Tanto é que eu corri atrás do CFO. Isso aqui é difícil? Quando eu decidi também ir pro bombeiro, eu pensava assim, caramba, eu sou medroso pra caramba, eu não sei nem subir em árvore, mas porra, ser bombeiro é um desafio, né? Apesar de que eu não vou ser o melhor bombeiro, eu posso tentar isso aqui. E fui pro bombeiro, né? Fiz a prova e fui. Hoje em dia está em vista aí um concurso para técnico de necrópsia da Polícia Civil. Eu amo anatomia? Não. Eu quero ser técnico? Não. Mas porra, eu fiquei pensando, cara, lidar com cadáver é uma parada sinistra. Então eu acho que é um desafio bom para mim. Eu preciso ir para isso aí. Eu preciso passar por esse processo, cara, lidar com cadáver, sentir aquele cheiro horrível, abrir cadáver, ver situações mais macabras que a humanidade pode trazer e colocar aquilo ali na tua frente e você passar por isso. É confortável, isso é maneiro, tem felicidade nisso, mas é lógico que não. É lógico que não. E eu era assim. Hoje eu tô voltando a ser, né? Mas eu passei por um período, né? Depois que eu passei pro CFO, esse período de admiração pela conquista vai agregando tanta coisa ruim na tua vida que depois fica difícil você recuperar aquilo que um dia você já foi. Exige um trabalho muito grande. Então imagine uma pessoa que conseguiu escalar o Everest. Chegou lá no topo do Everest. Ela fez uma preparação de uma vida inteira. Ela se preparou fisicamente, se preparou psicologicamente, ela estudou a geologia, o clima daquela montanha, ela ouviu os depoimentos de outras pessoas que escalaram aquela montanha. Enfim, foi chamada de louca por um monte de gente, foi lá e subiu a porra da montanha. Chegou lá em cima, teve aquela visão magnífica, o nome foi lá parar no Guinness, foi chamada para entrevista de televisão, escreveu o livro contando aquilo e pronto. O que essa pessoa precisa fazer mais na vida? Não precisa fazer porra nenhuma, ela subiu o Everest, cara. Então aí ela pode vir a ocorrer dessa pessoa ficar admirada demais com a conquista dela e não colocar outras mais acima daquilo e estagnar naquilo. Então ela passa a sair mais, beber mais, comer mais, dormir mais, deixa de correr, deixa de caminhar, sobe uma montanhazinha aqui e ali de vez em quando. Então o corpo dela já vai se adaptando a outro estilo completamente diferente. A vida dela ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos vai se remodelando para uma vida completamente diferente. Uma vida da mediocridade, vamos colocar assim. O que é mediocridade? É aquilo que está do médio para baixo em relação àquilo que a pessoa pode ser. Então,
chega uma hora que tem aquela consciência, né? A pessoa que alcançou um objetivo desse, a consciência dela, aquela consciência de autoexigência, ela não morre tão fácil. Aquela consciência está lá. Você pode mais que isso, você pode mais que isso. Você está dando mole aí. Chega uma hora que essa consciência ganha. Foi o que aconteceu comigo. Tipo, olha só. Faz algo difícil novamente, que você está muito frouxo. Com essa pessoa a mesma coisa. Olha só, você está precisando subir outra montanha, ou está precisando seguir outro desafio. Chega de frouxura, entendeu? O corpo aqui já está pedindo para você buscar um pouquinho de dor, né? Porque aquela pessoa sabe que a dor traz algo bom lá na frente. Aquela pessoa sabe, ela não esqueceu isso. Só que ela decide subir outra montanha ou decide fazer algo difícil novamente. Mas ela não é mais aquela pessoa que subiu o Everest. Ela já agregou tanta coisa que não colabora, que ela vai precisar fazer um trabalho de autorreforma. Lógico, não uma coisa assim extremamente profunda, mas ela vai ter que antes de começar algo, ela vai ter que se recomeçar. Vamos colocar assim. Então, vai ter que lidar com a dor de superar novos vícios. Então, se essa pessoa antes não fumava e não bebia, e agora ela fuma e ela bebe, para ela parar de fumar e beber, ela vai ter que passar pela dor de parar de fumar e beber, para depois passar pela dor de subir a montanha, entendeu? Então, se ela não era viciada em pizza e agora é viciada em pizza e refrigerante, agora ela vai ter que passar pela dor de cortar o vício de pizza e refrigerante para depois passar pelo vício de treinar. Então, se ela começou a ser viciada em muitos encontros sociais, coisa que ela não tinha antes, agora ela vai ter que lidar com a solidão de não ter tantos encontros sociais, que ela vai ter que treinar mais. Então percebe que todas essas coisas que são prazerosas, elas vão entranhando na nossa vida e vão ficando, mas de certa forma elas puxam para baixo, porque você só cresce através da dor e do sofrimento. O prazer, ele tem que ter um lugar na nossa vida, um lugar ali bastante equilibrado, ele não pode tomar conta, que essa pessoa vai sofrer para poder sofrer. Ela vai sofrer para poder sofrer. Ela primeiro vai sofrer tentando se remodelar para depois sofrer no objetivo. Entende? Se ela não quiser passar por isso, ela pode até tentar aquele objetivo, mas ela já vai ver que não é a mesma coisa. Entendeu? Ela vai ver que, por exemplo, quando eu voltei a estudar ano passado, por exemplo, eu não fumava cigarro. Depois que eu passei e tal, né, aconteceu todo esse processo que eu acabei de dizer, né, fui curtindo e tal, comecei a fumar cigarro. E depois que eu tentei voltar a estudar, eu sentia que o cigarro atrapalhava. Eu não tenho nada contra o cigarro, eu não tenho nada contra quem fuma cigarro. Isso é uma coisa minha. Quem quiser fumar, que fume. Algumas pessoas dizem que até ajuda. Não foi o meu caso. Eu passei pela experiência. O cigarro me deixava mais ansioso. Eu não conseguia me concentrar por muito tempo. Era bom pra caramba fumar um cigarro. Relaxava pra caramba. Mas no longo prazo aquilo me atrapalhou. Então quando eu recomecei a estudar, né, eu tentei estudar para medicina em 2018 e 2019. Mas já não era mais o mesmo. Então eu tive que primeiramente largar o cigarro. E largar o cigarro não foi fácil. Doeu pra cacete. E dói todo dia. Hoje, eu sou uma pessoa que luta todo dia contra o vício do cigarro. Antes era mais fácil eu ser a pessoa que focava num concurso porque eu nem fumava. Hoje, tem ele no sangue correndo ainda. Se isso vai passar um dia, eu não sei. A mesma coisa a bebida. Quando eu passei no vestibular a primeira vez, eu tinha 17 anos e eu não bebia ainda. Depois que eu passei, eu fui comemorar. E eu fui comemorar fazendo o quê? Bebendo. Com 18 anos eu bebi a primeira vez. E bebi até os 27 anos. Todo final de semana. Vodka, energético. Depois comecei a beber cerveja. Enfim. Então foram 10 anos bebendo todo final de semana. Beber é bom? É. Só que eu perdi o equilíbrio. E o álcool também, fisicamente, biologicamente,
ele atrapalha as funções cognitivas. Então, quando eu fiz 27 anos, né, e estava para chegar nos 28, que é a idade que eu tenho hoje, eu pensei, cara, eu não sei mais como eu sou sem ter os vícios de álcool e cigarro. Então, como eu seria se eu largasse esses vícios e lutasse contra eles e voltasse a focar em algo difícil? Percebam, né, que eu tô justificando aquilo que eu disse. Depois de tanto tempo com decisões erradas, para depois você tomar uma decisão de seguir uma coisa difícil, você vai ter que antes lidar com todas essas decisões erradas. Então, no início desse ano, no primeiro mês, eu não consegui estudar tão bem, porque eu estava lidando com a vontade de beber e fumar. Entendeu? Passou um mês, passaram 2, passaram 3, agora passou o 4 e entramos no 5º, eu tô mais tranquilo. Eu botei a meta, né, ano passado, no início desse ano, eu já gravei um vídeo aí sobre metas. Botei a meta de esse ano não fumar e nem beber. E eu tô conseguindo. E assim, hoje eu tenho duas escolhas. Ou eu coloco isso como dificuldade. Ah, tá muito difícil me concentrar no estudo porque eu tô com vontade de fumar e beber. Ou eu uso isso como motivo para estudar. Porque se eu tô estudando com vontade de fumar, e se eu tô estudando com vontade de beber, e eu tô conseguindo estudar, eu tô conseguindo resistir a isso, eu tô melhor do que quem nem tem vontade de fumar e beber, porra. É simples. E o que traz isso? É a obsessão. A obsessão, ela é capaz de fazer você ver motivos positivos onde até não tem motivo positivo. Você consegue rearticular as circunstâncias. É lógico, não tudo, entendeu? Quanto mais obcecado, maior é a sua capacidade, entendeu? Eu não tô falando aqui que eu tô num ponto, porra, iluminado, espiritual, que eu vou conseguir pegar tudo. Não sei, por exemplo. Tem uma coisa que às vezes tira o meu foco. Por exemplo, os meus pais são um grupo de risco em relação ao coronavírus e eu tenho receio de eles pegarem isso e um deles morrer, entendeu? E eu não sei se eu vou conseguir continuar obcecado se o meu pai ou a minha mãe morrerem, sei lá, nesse ano, entendeu? Então, a minha obsessão não chegou nesse nível ainda, mas é possível que a pessoa fique num estado de obsessão tão grande que até, sei lá, supondo lá, um parente meu morreu, tá? Eu vou utilizar isso aqui como força para poder chegar lá. Se a pessoa tá lá do outro lado me vendo, né? Se a pessoa acreditar, se for uma pessoa que acredita, se a pessoa tá lá do outro lado me vendo e ela gostaria de me ver fazendo isso, então eu vou fazer. Isso é obsessão, entendeu? Uma obsessão que supera até o estado do luto. Então, umas pessoas são mais obcecadas que outras. Isso é sabido, isso é óbvio. Não tem como você ser obcecado extremamente de uma hora para outra. Você vai escalando essa obsessão, né? E é isso, galera. Eu acho que eu falei pra caramba já refleti muito e digo pra vocês isso. Eu ainda não tô naquele estado de obsessão que eu gostaria. Ela tá chegando, ela tá vindo, tá se concretizando. E um exemplo disso é que antes eu estava pensando em fazer só o UERJ, porque estava achando que fazer o Enem e a UERJ poderia ser demais para mim, que poderia ser difícil. Então tinha resolvido focar só na UERJ. E aí teve um colega aí que comentou no vídeo e sugeriu, pô, faz o Enem e tal, conheço pessoas que fizeram e tal. Aí eu decidi dar uma olhada no Enem. E percebi que o Enem não tá tão difícil assim. Os enunciados estão mais curtos, não é mais aquela coisa grande igual era. E que dá até para fazer o Enem também. Lógico que você acaba dividindo. Mas eu percebi que não fazer o Enem não estava sendo uma atitude estratégica minha, mas estava sendo uma espécie de zona de conforto também.
Porque beleza, eu não vou fazer o Enem, mas eu estou estudando tanto assim para a UERJ? Na minha cabeça eu não estava estudando tanto assim, eu estava botando um pouco de frouxura, entendeu? Então era só uma forma de não ter que botar mais coisas e ter mais desconforto no estudo. Porque a verdade é essa, se você está estudando para as duas coisas, você vai ter mais desconforto. E eu estava ainda querendo manter ali, né, algum conforto. E meio que depois que eu estudei, passei o dia inteiro, uns 2 dias, uns 3 dias aí, estudando assuntos extremamente difíceis. Num barulho do cacete aqui, ó. Não sei se tá dando pra ouvir o cachorro latindo. E eu, como eu disse, eu sou burro. Eu não consigo ler uma página e entender. Principalmente se tiver buzina de moto, criança chorando, cachorro latindo, ônibus passando. Fica mais difícil ainda pra mim. Então vai gerando um estresse interno que torna a coisa muito difícil. Então eu pensei, cara, não tem jeito, ou eu vou desistir, ou eu vou jogar pro alto, ou eu vou superar isso aqui. Mas para eu superar isso aqui, eu tenho que ficar obcecado. Eu tenho que sentir a dor. Eu tenho que largar tudo e só pensar nisso. Eu tenho que me limitar nisso aqui. Eu tenho que largar tudo o resto. É difícil, galera, é difícil. É difícil você fazer essa remodulação depois de tanta coisa que foi acumulada. Mas não é impossível. Não é impossível. Se você for comendo pelas beiradas, uma hora você consegue chegar lá. Vale a pena o sacrifício. Enquanto você se sacrifica, é claro que não vale a pena. É ruim demais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Cada vez que eu sento ali para ler uma página, eu penso em parar. Eu penso em desistir a cada página. Como é que pode? A cada página você pensar em desistir. As pessoas pensam que quem alcançou um objetivo sentou lá e fluiu. Olha o barulho que tá nessa porra aqui, entendeu? Ruído o tempo inteiro. Então assim, não adianta a gente se sentir injustiçado, porque isso é pra maioria. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, e dificuldades muitas vezes até piores que as nossas. Né? Então assim, recado final para quem ficou até aí. Sei lá, 2 pessoas ficaram aí até o final. Se você quer conseguir algo difícil, algo que parece que está impossível, vou pegar aqui alguns exemplos, né, de pessoas que vêm até mim de vez em quando, que eu tenho acompanhado um pouco a história. E vou dizer aqui até uma diferença de percepção que eu tinha para essas pessoas antes e depois de estar obcecado. Não sei se vai dar para entender. A pessoa chega para mim e tá há 10 anos sem estudar. Vou falar mais perto porque tá muito alto aqui. Tá há 10 anos sem estudar matemática, ela decidiu fazer o CFO, né? Vamos lá. O CFO ainda não morreu, né? Ainda fala alguma coisa do CFO. Ela pega lá e, puta que pariu, eu tenho que estudar o Gelsonese inteiro, eu tenho que estudar o Ramalho inteiro. Eu não sei nem como colocar vírgula numa frase e tenho que fazer uma prova de redação. Parece que tá impossível isso aqui. Caramba, tem o TAF, eu preciso perder 30 quilos para fazer o TAF. Eu não consigo fazer uma barra, quiçá 3. Eu tô com quase 40 anos e não sei se vai ter limite de idade no próximo. E se eu tiver um probleminha no pulmão e o exame de saúde acusar lá? E quando eu, nesses últimos dias aí, nesses últimos anos, quando eu não estava obcecado, eu estava nessa zona de conforto, eu ficava assim, caramba, tadinho, tadinha, realmente muita coisa difícil. Que tal essa pessoa tentar um objetivozinho mais fácil, né? Porra, vai que ela não consegue.
Eu nunca falei isso para as pessoas, mas de repente eu até transmiti isso, né? Mas quando eu dava aula, logo assim que eu passei pro CFO e comecei a dar aula no outro ano, e que eu aprovei vários alunos, esses alunos são testemunho, eu não via a vida deles dessa forma, como coitadinhos. Eu tinha acabado de passar por um processo de obsessão e tinha visto o quanto a obsessão era poderosa. E eu falava assim: meu filho, caguei para sua dificuldade, se fode aí, sofre mais. Passava uma lista com 50 exercícios, a pessoa, ai, acabei, toma mais 50, sofre mais, faz com a mão esquerda agora, faz de cabeça, faz os exercícios de cabeça, 20 exercícios de cabeça, fez os 20, mais 20, agora memoriza esses 50 nomes aqui. Era um negócio assim de louco, tortura, doía, mas alguns aí, porra, que saíram do nível imbecil, estão lá na academia hoje. Então, cara, se você tá numa situação de completamente fudido para passar na prova, já se deu conta do tamanho da dificuldade, parece que é impossível chegar lá, e você quer fazer essa prova, você tem duas opções: ou desistir. Você pode desistir, não tem problema nenhum desistir, porque você pode desistir desse objetivo e ficar obcecado em outro, não tem problema. As coisas, a gente não vai conseguir tudo na vida. Ou você pode ficar obcecado. Ficando obcecado, você poupa tempo, você poupa energia, você deixa outras coisas de lado, infelizmente. Por isso que a palavra é sacrifício. Eu não sei o significado da palavra sacrifício, mas o que é sacrifício? Você perdeu uma coisa para ganhar outra. E se você quer ganhar uma coisa que está muito difícil, você tem que saber que você vai ter que perder outras coisas, muitas coisas importantes. Você vai ter que dizer não para muitas coisas também, né? Então, você está aí com muita dificuldade em matemática. Você não está conseguindo aprender porcentagem e ainda tem geometria analítica, geometria plana, geometria espacial, análise combinatória, progressão aritmética, MMC, MDC, tem energia potencial, energia cinética lá na física, eletromagnetismo, tem a porra toda. Você pode desistir sem problema nenhum, ou você pode ficar obcecado, mas saiba que a obsessão, ela é um método para superar aquilo que é muito ruim, que eu falei no início: repetição, persistência, sofrimento e solidão. Você só vai alcançar o seu objetivo muito difícil, se doer pra caralho, se doer mais do que doeu nos seus concorrentes. Essa é a verdade. Não tem problema nenhum ficar ali na superfície. Não tem problema nenhum. Eu entendo, porque eu fiquei um bom tempo e eu tô doido pra voltar a ser medíocre. Essa é a verdade. É bom pra caramba. Só que uma hora sua consciência pesa. Uma hora sua consciência exige mais. E é melhor que você mantenha esse processo, porque fica mais fácil. Se você relaxar, você vai perder a estrutura. Não tem jeito. Entende? Vontade de espirrar aqui. Cuidado com o coronavírus aí. Tem uma frase na Bíblia, não sei se foi Jesus que falou, e eu não quero aqui dar uma de interpretador da Bíblia, porque eu nunca li a Bíblia, mas é assim, me parece que é uma lei da natureza. Àquele que tem, mais lhe será dado. E àquele que não tem, até o que não tem, lhe será retirado. Então é isso, se você alimenta aquilo que você quer, a natureza, a estrutura da realidade, ela vai colaborar para aquilo que você quer. Lógico, a vida não é mágica, mas é assim. E se você começa a não querer tanto, você começa a relaxar, você vai perdendo. É igual encher um balão. Já tentou encher um balão, uma bexiga? Você começa a encher, aquela coisa
é rígida, é difícil você dar a primeira cheia no balão, primeira enchida no balão. Mas depois que ele atinge um certo volume, fica molezinha, até gostosinho você soprar, que a bola vai, né, enchendo com uma facilidade tremenda. E se você deixar esse balão esvaziar, depois você vai sentir aquela dor novamente para enchê-lo de novo. Não vai ser tão fácil encher enquanto ele está cheio, né? Então é isso, não tem palavra mágica, não tem método fácil. Nos últimos vídeos aí eu tentei ser bem sutil nas minhas dicas, não sei se vocês perceberam isso. Como se motivar melhor, traçando metas, né? 3 estágios do estudante para concurso, sempre abordando de uma forma superficial a coisa. Até porque eu estava de maneira superficial. Né, em mim mesmo. Né? Então acaba que a mensagem vai ser também, de certa forma, superficial. Ela é útil, mas ela não tem aquele impacto. Então, assim, olha o barulho da moto. O camarada, ele estoura o cano da moto. Eu não sei como que faz isso, mas assim, é pra moto ficar mais barulhenta, eu não sei porquê. E a poluição sonora, ela atrapalha muito a saúde cognitiva até. Então, assim, ou eu fico reclamando que o barulho da moto não me atrapalha a estudar, ou eu falo assim, tá, pode passar 100 motos por minuto, que eu vou fazer questão de passar e um dia sair daqui e poder dizer depois, através de muito sofrimento, muito sacrifício, eu saí com o meu próprio suor daquele lugar barulhento. E hoje eu estou aqui num lugar silencioso, porque eu fiz o necessário para sair. Eu não fui vítima das minhas circunstâncias. Eu fui protagonista, entendeu? Também não vou ficar aqui, supere as suas circunstâncias. Às vezes a circunstância é foda, entendeu? Às vezes o cara ficou tetraplégico, ele tropeçou tomando banho, escorregou tomando banho, bateu com o pescoço e perdeu o movimento de tudo. Só mexe o olho agora. Então, porra, como é que essa pessoa vai superar as circunstâncias dela? Se ela não consegue nem se mexer. É uma tragédia, entendeu? Então eu não posso falar nesse nível de profundidade. Eu tô aqui com os meus braços, com as minhas pernas, com a minha voz. Mas assim, pessoal, a capacidade humana de superação, ela é muito grande. Ela é muito grande. E quando você fica obcecado numa coisa, você certamente consegue coisas que você jamais imaginou que conseguiria. Mas a realidade tem que ser dita e pouca gente diz isso. Vai doer muito. Vai doer muito. Você vai esquecer, você vai entender errado, você vai perder tempo, você vai errar, você vai ficar sozinho, você vai entrar em pânico, você vai ficar ansioso, porque você vai estar numa página ali que tem 5 categorias da explicação de uma coisa que você não está entendendo porra nenhuma, nada, você está ali, não tá entendendo nada. E aí você olha pro livro e olha, esse cara tem 400 páginas ainda. E eu ainda nem peguei as provas anteriores. Então assim, você vai ficar ansioso, você não vai estar entendendo tudo. Então só tem uma coisa que vai te manter ali, é repetir, persistir, querer a dor, se apegar com a dor, com o sofrimento e ser obcecado. O que é ser obcecado? Eu estava percebendo que eu estava estudando, e eu saía do estudo, né? Eu começava a ler o livro e tal, aí descia para almoçar e já nem pensava mais naquilo que eu estava estudando. Ia assistir um vídeo na internet, via toda essa questão aí do coronavírus, a política, Bolsonaro, essas coisas. Já ia relaxar, entendeu? Via outros vídeos de qualquer outra coisa. E nem pensava, e estava conversando com as pessoas e tal. E eu lembro que quando eu passei pro CFO, eu não conseguia nem ouvir o que as pessoas estavam falando. Essa é a verdade. Eu ia conversar com uma pessoa e eu estava lá, mv² sobre 2,
duplicar a velocidade, dividir a massa por 2, qual vai ser a relação, porque era aquilo que caía na prova, né? E ficava alimentando aquela porra. Obsessão, entendeu? Eu não conseguia mais nem trocar uma ideia com as pessoas, porque enquanto as pessoas falavam, eu estava lá, revisando o que eu tinha estudado, lembrando da prova e etc. Eu não conseguia nem ir para a festa de aniversário. Essa é a verdade. Todo o tempo do mundo eu estava empenhado naquilo. Mas doía pra caramba. Doía muito. E eu fiquei resistente, né? A voltar a esse processo de dor. Ultimamente estava assim, né? Vou estudar aqui um pouquinho de biologia, Pomodoro, 50 minutinhos, aí vou descer, vou comer, vou trocar uma ideia, depois eu pego, vejo de novo. Não vai funcionar assim, galera. Não vai funcionar. Só vai funcionar se eu ficar obcecado, se eu pensar nessa porra o dia inteiro. Se eu sair de uma coisa e mesmo cansado, pegar outra. Se eu tiver com sono, de novo. Se tiver no ônibus, mais uma vez. Se eu olhar para minha mão e ficar tentando lembrar do que eu estudei em tecido epitelial. Entendeu? Não adianta eu estudar tecido epitelial, que é o que? A pele, e estar olhando para minha pele e não lembrar do que eu estudei de tecido epitelial. Não adianta eu estudar sobre fungos e olhar para um pão, fungos, né? Tem lá o bolor do pão e tal, e olhar para o pão e não lembrar dos fungos. Não adianta. Não adianta eu estudar ligações químicas e não olhar para um material e me perguntar que material que tem ali, como que estão as ligações químicas daquilo ali. Ficar o tempo todo alimentando a parada dentro da cabeça. Entendeu? Vocês aí também. Se quiser chegar lá no seu objetivo difícil, seja obcecado. Valeu, galera. Um abraço.